Boa noite, meu povo abençoadíssimo em toda a nossa terra, nosso querido Brasil, e aonde esse vídeo for visto por todos esses que estão ouvindo. Esse é o canal Falando a Verdade, né? Falando sempre a verdade. E quem fala com você é Francisco Fernandes. Escute bem, o que me faz eu fazer esse vídeo agora, no dia 6 de janeiro de 2018, justamente nesse horário em que você está na sua casa ouvindo o Jornal Nacional, o que faz eu fazer esse vídeo foi um link que eu vi, certo? Eu vi um link de um canal que falava sobre Israel, certo? Sobre Israel. Eu vi um link falando sobre Israel, um canal falando sobre Israel. E parece que o link é Cristão em Alerta, um negócio assim, o canal aqui que eu vi, Cristão em Alerta, mandado aí, enviado pelos amigos e irmãos, e eles mencionaram essa leitura aqui. E eu vou repetir, que eu estou fazendo no meu canal, eu achei interessante, eu estou apoiando aquele link que eu vi, certo? Eu estou apoiando, eu vou justamente ler onde eles tomaram por base a palavra deles, certo? Foi no livro de Gênesis, né? Deixa eu baixar isso aqui que está uma coisa séria aqui, certo? No livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: eu farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Certo? Essa promessa foi Deus que fez a Abraão, né? Que essa promessa justamente ela é estendida a todo o povo de Israel, certo? Deus chama Abraão e lhe faz promessa. As promessas de Deus, elas se cumprem. E Deus tem se cumprido, Deus vem cumprindo as promessas dele, que ele faz com toda a nação judaica e com todo o povo, certo? Então entenda, se você pesquisar sobre a Guerra dos 6 Dias, 1955, se não me escapa da memória, 56, 57, certo? Aliás, 65, né? 65, 66, 67, ali a guerra do Egito aí, que teve com Israel naquele tempo. Então, se você for analisar a guerra dos 6 dias ali, você vê ali um milagre de Deus na vida do povo judeu. O povo judeu, com pouco soldado, conseguiu destruir a Síria e todas as nações que guerreavam contra eles. Então eu quero deixar um lembrete aqui para todo o povo brasileiro, nós que somos cristãos brasileiros. Essa nação é a nação cristã, a nação brasileira é a nação cristã. Não importa os nossos governantes, muitos são ateus, muitos são satanistas, não creem em Deus, não importa. Nós somos uma nação cristã e não abrimos mão disso. Todo o povo, eu quero convidar todo o povo brasileiro para nós erguer a nossa voz em oração, erguer a nossa voz em protesto do que os nossos governantes têm feito contra Israel, certo? Em 2015, precisamente no mês de julho, do dia 15 de julho de 2015, eu peguei um voo para Israel. Eu fui em uma excursão para Israel. E quando nós estávamos lá em Israel, foi no período daquela guerra lá da faixa de Gaza, certo?
E aquela guerra foi crescendo, de tal maneira que nós pensávamos que iria ser pior aquela guerra. E você sabe o que foi que a dona Dilma, a presidente do Brasil, fez? Nós recebemos notícia lá, o nosso guia reuniu-nos lá e chamou alguém do governo de Israel para falar com um grupo lá. Ela tinha tirado o embaixador do Brasil de Israel. Ela tirou justamente, pode pesquisar aí, foi justamente naquela guerra, no período daquela guerra lá, da faixa de Gaza, no mês de julho de 2015, eu estava lá em Israel. E eles nos tranquilizaram, falaram, olha, a presidente tirou o embaixador do Brasil de Israel, mas vocês fiquem tranquilos, qualquer coisa aqui nós vamos conduzir vocês para a Jordânia, e lá na Jordânia continua lá o embaixador brasileiro lá na Jordânia, certo? Nos tranquilizou, eu estava tranquilo, nós estávamos tranquilos, porque sabemos que essa nação é uma nação divina, é uma nação de Deus. Agora eu quero deixar um recado aqui para todo o povo brasileiro. 2018 chegou. As eleições estão chegando aí no final do ano. E eu quero falar para vocês, meus irmãos católicos, irmãos evangélicos, todos vocês que professam a fé cristã. Olha o seu voto. Olha quem está contra Israel, certo? Olha quem está contra Israel. Olha quem está votando contra Israel. E, segundo a Bíblia Sagrada, toda nação que for contra Israel receberá uma maldição de Deus. Toda nação. Mas eu quero nesse momento falar para o meu Deus, o Deus de Israel, que a nação brasileira, Deus é conhecedor disso. Ela não está contra Israel. Quem está contra Israel são os nossos governantes. Sem o nosso apoio, sem o nosso aval, os nossos governantes têm sido contra Israel. Mas a nação brasileira ama Israel, ora por Israel, e eu creio que Deus vai reverter esse quadro. Nós não podemos ser amaldiçoados por causa de alguns governos que não crêem em Deus e por causa de governos que são contra Israel. E eu queria que esse vídeo chegasse aí, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo. Quem sabe chega aí para as lideranças evangélicas. Cadê os pastores evangélicos? Cadê a mídia evangélica? Cadê os pastores da televisão? Cadê para nós falar que Israel é a nação santa e nós não vamos admitir, como servos de Deus, o Brasil ser contra essa nação? O governo pode ser, o presidente pode ser, mas nós brasileiros somos a favor desta nação, nação divina. Jerusalém, capital de Israel. Presidente da República, o presidente Trump, ele realmente ele foi a favor que Jerusalém fosse a capital de Israel. Jerusalém é a capital santa, certo? É de Israel e é também a capital dos Israel espiritual. Você que é, nós que somos israelita espiritual, estamos debaixo da promessa de Deus. Temos promessa de Deus. E a promessa de Deus é nos abençoar. Então, queridos, não podemos admitir, senhores deputados, senhores governo, senhores eleitores, que Israel não tenha o nosso embaixador. É claro que a ONU está por trás disso. A ONU, eu tô tão empolgado, emocionado, chateado com as coisas que estou vacilando nas palavras. Mas a ONU está por trás dessas coisas, certo? Mas nós não somos subordinados à ONU. Nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Deus é maior do que a ONU. Deus é maior do que as nações que estão contra Israel. Deus é que está dirigindo estas nações. Então nós vamos apegar ao Senhor, orar ao Senhor
E a Bíblia diz, se nós orar ao Senhor, converter dos nossos maus caminhos, dos nossos erros, Deus ouvirá do céu as nossas orações, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. A nossa terra precisa ser sarada. 2018, sai da mesmices, eleitores. Sai da mesmices, certo? Sai da mesmice. Está despontando aí um homem cristão de coragem, dinâmico, o deputado Jair Bolsonaro. Está disputando aí, está despontando aí, está chegando aí. Então nós vamos unir a ele, certo? E vamos votar para o deputado Bolsonaro. E ele vai chegar lá e vai tirar a nossa nação do comunismo, se é que Jesus ainda tem tempo para essa terra. Se não, prepara a igreja para o arrebatamento a qualquer momento. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe esses que estão ouvindo esse vídeo. Passa para frente. E vamos todos nós proclamar que o Brasil é do Senhor Jesus. Israel é a nossa nação irmã, em nome de Jesus.